Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do quinto ano A e B, comigo, professora Jéssica Fazanha. Abra sua mente para o conhecimento. O aprendizado está a um clique. Momento da oração. Posição para a oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais uma vez podermos estar reunidos em teu nome, ó Deus. Esteja conosco, Senhor, nesse dia que para nós é desconhecido e abençoe esse nosso momento de aprendizado. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Atenção! Chegou a hora da correção. Abra a apostila na página 46. Na aula passada, vocês tiveram aí mais um poema para ser lido e interpretado. Nós estamos estudando poemas e vimos que eles permitem com que brinquemos com as palavras. Ele também permite que você misture rimas ou não, que você misture a realidade e a ficção, e que pode ou não ser divertido ou romântico, que você não usa a linha até o final, que cada linha do poema é chamada de verso e que cada grupo de versos é chamado de estrofe. Agora vamos à correção das questões sobre o texto O Menino que Carregava Água na Peneira. A questão número 1 pedia para que você sublinhasse a resposta no poema. Então, aqui a mãe compara o fato de o menino carregar água na peneira. Ela comparou ao quê? Era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. Então, ela deu vários exemplos do que isso também podia ser interpretado, né? O que isso significava para ela. O que todos esses elementos comparados têm em comum? O que tem em comum carregar água na peneira, com roubar um vento e sair correndo com ele, catar espinhos na água, criar peixes no bolso? Que todos eram coisas impossíveis de se realizar. Que todos são coisas impossíveis, ok? Número 2. Como o menino é descrito nesse poema? Ele era ligado em despropósitos, cismado e esquisito. Se você colocou algumas dessas características, está correto. Número 3, letra A. De acordo com os sentidos que apresentam as palavras em destaque nesses versos, elas são chamadas de sinônimas ou antônimas. A palavra vazio e a palavra cheio. Vamos recordar? Sinônimos significam duas palavras diferentes que têm o mesmo significado. Então, são duas palavras totalmente diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, como linda, bonita. São duas palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Palavras antônimas são palavras diferentes com significados opostos. Um é o oposto do outro, como claro, escuro, sol e lua. Então, as palavras vazio e cheio são antônimas. Na página 47, letra B, como o menino explica sua preferência pelo vazio? O menino falava que os vazios são maiores, são infinitos. Número 4, releia estes versos do poema e assinale a afirmativa correta sobre a expressão em destaque, carregar água na peneira, o que ela indica? X no segundo quadradinho indica coisas impossíveis de ocorrer na realidade. Vamos a uma explicação? Quando empregamos palavras e expressões com seu significado primitivo, exato, nós usamos a linguagem literal. Quando damos outros significados às palavras para criar imagens e sentidos diversos, utilizamos a linguagem figurada. Então, quando a gente quer dizer algo que realmente é, nós usamos uma linguagem literal. Nós usamos a palavra bonito para dizer que realmente é bonito, que é lindo, que é fascinante.
Agora, uma linguagem figurada é quando a gente diz uma coisa, mas quer dizer outra. Então, tem um sentido oposto, diferente à palavra. 5. Identifique no poema os versos que indicam 3 peraltagens que o menino fazia ao escrever e contorne-os no texto. Então, lá de volta no texto era para circular 3 peraltagens. Por exemplo, foi capaz de interromper o voo de um pássaro. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. Até fez uma pedra dar flor. Então, essas coisas eram peraltagens que ele fazia. Feito isso, a número 6, releia o verso a seguir e marque um X. A palavra destacada pode expressar diferentes sentidos, dependendo do contexto. Pinte o quadradinho que indica o sentido desse verso. A palavra reparou, ela quis dizer perceber. Então, é para pintar o quadradinho de perceber. Nós vemos aí que reparou e perceber são sinônimos. Significam a mesma coisa. 7. O menino que carregava água na peneira é um poema narrativo, ou seja, é um texto que conta uma história em versos. A. Qual é o enredo do poema lido? Sobre o que o poema lido fala? É a história de um menino cismado, esquisito. É a história de um menino que gostava de despropósitos. É a história de um menino que começou a escrever. É a história de um menino que descobriu que, por meio da escrita, ele podia transformar coisas impossíveis em possíveis. Lembrando, pessoal, que essas respostas dissertativas não precisam estar idênticas às que eu estou dizendo. Se elas estiverem no mesmo sentido e no mesmo pensamento, está correto. Letra B. Quem são os personagens desse poema? O menino e sua mãe. Letra C. Assinale a alternativa correta sobre quem conta a história no poema. O X é no primeiro quadradinho. A história é contada pelo menino, o qual explica como ele virou poeta. D. Copie os versos em que é possível perceber a passagem do tempo no poema. Então, frases como com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, ou então, com o tempo, ele descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Então, frases que estejam relacionadas ao tempo marcam o tempo do poema e estão corretas. Letra E. É possível identificar o espaço desse poema? Não, o espaço não é definido no poema, não conta no poema o local, o lugar onde se passou. A número 8, está escrito: pesquise um poema narrativo, copie-o no caderno e identifique nele o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. Então, essa atividade ficará para ser corrigida apenas no e-mail, para que eu corrija um a um, ok? Então, lembrando que o poema narrativo é um texto que narra uma história em versos, que tem personagens, narrador, pode ter tempo e espaço. E geralmente ele é mais extenso que os outros poemas, e pode ou não apresentar rimas, ok? Então, essa foi a nossa correção da aula passada. Vamos para a aula de hoje? A aula do dia é da página 49 até a página 51. É uma nova leitura. É a leitura de um mini conto narrativo. Você deve ler e depois responda as questões da página 49 em seu caderno. Tem a pergunta 1, 2, 3, 4 e 5 sobre esse mini conto e também sobre a sua opinião. Formação das palavras é o tema que nós abordaremos nesta aula. Aprenderemos que existe palavra primitiva e derivada, e que existem prefixo e sufixo. Depois disso, tem as atividades, que são as questões de treino de conteúdo, para que você aprenda na prática. Elas estão dentro da própria explicação. E por fim, no seu caderno, você deve escrever uma lista com 10 palavras que tenham, respectivamente, primitiva e derivada. Explicando os exercícios. Na página 50, fala sobre a formação de palavras. Pede para que você leia as palavras bananeira, mangueira
e goiabada. As palavras acima foram formadas com base nas palavras apresentadas a seguir. Pinte as palavras abaixo utilizando as cores correspondentes. Então, da palavra bananeira de azul, qual é a sua palavra? Banana. Amarelo, mangueira, qual seria? E de laranja? A palavra que dá origem a outras palavras é chamada de primitiva. Primitiva, pois ela é a primeira, a palavra que dá origem. Então, é dessa primeira palavra que outras surgiram. Essas outras que surgiram são chamadas de derivadas. Veja alguns exemplos. Da palavra chuva, que é a palavra primitiva, a primeira palavra, vieram outras derivadas, como chuvisco, chuvinha, chuvarada, chuveirada, chuveiro, todas palavras derivadas da palavra chuva, ou seja, elas vieram da palavra chuva. A chuva foi a primeira e as outras vieram em seguida. Número 2. Leia a seguir duas palavras que são derivadas. Quando são derivadas é porque elas vieram de outras. Nós temos aí a palavra infeliz e a palavra perigoso. A. Para formar a palavra infeliz, que elemento foi acrescentado à palavra primitiva feliz? Então, nós sabemos que infeliz vem de feliz. E o que precisou ser acrescentado para virar? Letra B. O elemento acrescentado à palavra infeliz expressa a ideia de repetição ou de negação? Depois, na letra C da página 51, para formar a palavra perigoso, que elemento foi acrescentado à palavra perigo? Então, nós sabemos que a palavra primitiva, a primeira, é perigo, que teve como derivada a palavra perigoso. E o que precisou ser acrescentado para isso? Com isso, nós vamos aprender que a derivação pode ocorrer pelo emprego de elementos tanto no início quanto no final da palavra. Então, para que uma palavra se torne derivada da outra, ela pode ter sua mudança no início, que é chamada de prefixo, quando muda o começo da palavra derivada. E quando muda o final, ela é chamada de sufixo, certo? Como nós vimos aí na palavra infeliz, mudou no início, então foi mudada no prefixo. E a palavra perigoso mudou no final, por isso, sufixo. Atividade número 1 pede para que você coloque P para as palavras primitivas, as primeiras, e D para as palavras derivadas, as que vieram depois, as que vieram de uma outra palavra. A número 2 pede para que primeiro você contorne os prefixos. Lembrando que os prefixos são as mudanças que ocorrem no começo. Então, você precisa primeiro circular nas palavras roxinhas os prefixos e depois ligar cada palavra ao sentido que o seu prefixo expressa. A qual sentido ela tem. A número 3 pede para que você empregue sufixos, ou seja, a modificação no final, nas palavras abaixo para formar palavras derivadas que indicam profissões. Então, manobra. O que você precisa modificar no final para fazer de manobra uma outra palavra derivada, ok? Perfeito. A correção desta aula será feita amanhã e faremos a correção na videoaula. Feito isso, vocês enviam para o e-mail. Obrigada por sua participação. Após a correção na videoaula, envie a sua atividade para o e-mail jessica.pires@constelação.pro.br. Um beijo carinhoso, cheio de saudades e até a próxima aula.